que isso que você falou agora no final é fantástico, né? Eu acho que a cultura influencia demais nisso. A gente sabe que existem países que levam em consideração análises econômicas, e o ICER, e o Quali, e tudo isso relacionado à avaliação econômica, na hora de escolher quais intervenções eles vão implementar. Já outros a gente sabe que não, né? Então, até que ponto, por exemplo, o Brasil não tem nenhum valor específico, né? Acaba usando aquele valor do 1 a 3 per capita. Até que ponto os nossos tomadores de decisão realmente levam em consideração esse tipo de estudo, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque eu acredito que, não sei, eu imagino que isso não deve ser nem levantado como uma hipótese, visto algumas das intervenções que são realizadas, isso só pensando na parte de dor musculoesquelética mesmo, né? Então, algumas intervenções que são oferecidas, por exemplo, pelo SUS, e outras que não são, como, por exemplo, algumas intervenções baseadas em exercício, comparado a intervenções tipo aromaterapia ou cromoterapia, que foram recentemente implementadas, né? Então, esse é o ponto que eu queria levantar. Até que ponto a sociedade, a depender da cultura, leva esses estudos em consideração, e o que talvez a gente deveria fazer para mudar esse cenário, né? Sim, tá. É super relevante essa discussão. Na verdade, existe uma revisão sistemática sobre estudos de avaliação econômica conduzidos no Brasil, foi publicado em 2015, está um pouco até atrasado. Só que, por exemplo, até 2015, o foco da avaliação econômica era em doenças infecto-contagiosas. Então, quando a gente vê culturalmente, né, o país, há alguns anos atrás, né, o maior fator, né, de mortalidade e incapacidade provavelmente eram as doenças infecto-contagiosas. Então, existem vários estudos de avaliação econômica, principalmente estudos de modelagem conduzidos nessa área. E aí, a gente, né, uma das ideias do doutorado foi essa, né? A gente já viu, né, até mesmo do meu pós-doutorado, a gente viu esse gap muito grande na área de musculoesquelética. E aí a tendência agora é inverter, né, essa situação, exatamente porque o Global Burden of Disease do Brasil já apresenta do lombar e cervical como líderes, né, e logo atrás já vem artrite e outras disfunções musculoesqueléticas, né? Então, como a avaliação econômica recente, é muito nova, né, principalmente não só no Brasil, mas em países de baixa e média renda, existe uma tendência de crescimento de estudos e, com isso, tomadores de decisão começarem a levar isso em consideração dentro do sistema. Então, por exemplo, vacinas, todo mundo sabe que o Brasil é super forte, né, com relação a estudos de vacina e desenvolvimento de vacinas. Então, o governo geralmente paga pesquisadores para conduzir a avaliação econômica antes de implementar a vacina, né? O que não aconteceu, lógico, com o Covid, exatamente porque era muito emergente, né? Mas nós temos estudos conduzidos em avaliação econômica com vacina, estudos controlados aleatorizados estão crescendo em várias áreas, né? Na última década. Então, eu acho, e a gente tem, né, um HTA aqui, né, um Health Technology Assessment aqui no Brasil, né, então a gente tem um programa de avaliação em tecnologia em saúde no Brasil, né, que é comandado tanto pelo Rebrates como o Conatec, então a gente tem uma diretriz de avaliação econômica, né, em português, né, como você conduzir aqui no Brasil. Obviamente, né, eles puxam para o sistema de saúde, né, a perspectiva, porque é o que importa que 75% da população, né, utiliza o sistema, mas é isso, a gente torce que um dia essas intervenções que não são nem efetivas, né, possam ser retiradas do sistema e incluir intervenções que realmente são custo-efetivas, como é feito na Holanda, na Austrália e no Reino Unido, que são os países fortes com relação a isso. Se eu puder complementar, por exemplo, na Holanda,
quando você vai pedir financiamento de estudos, se você se propõe a fazer um ensaio controlado aleatorizado e ele não tiver avaliação econômica, ele não é analisado. Então, a gente vê que alguns países já estão tão evoluídos na implementação de políticas de saúde, pensando, né, na avaliação econômica de uma intervenção, que nem permitem que se realizem estudos que só olhem desfechos clínicos, sem olharem os desfechos de avaliação econômica. E aqui no Brasil, o estudo de doutorado da Gisela foi o primeiro estudo da fisioterapia que incluiu uma avaliação econômica no ensaio controlado aleatorizado. E a gente iniciou ele, se eu não me engano, em 2015, 2016, publicou em 2018. Então, a gente ainda tem uma defasagem de muitos e muitos anos até a gente começar a ver os resultados das avaliações econômicas serem implementados pelo sistema de saúde público. Talvez no sistema privado, de convênios, a gente consiga assistir um pouco antes, não sei. Sim. Muito bom. E eu acho importante até reforçar, né? A gente não tem nenhuma bandeira para falar se a gente é contra ou a favor de alguma técnica, não é essa a discussão, né? Mas também da gente entender que quando a gente está falando da distribuição do dinheiro público, ele precisa ser melhor concentrado para situações que são mais efetivas, né? E obviamente que se em algum momento qualquer uma dessas técnicas serem comprovadas, serem custo-efetivas e que valerem a pena serem implementadas num sistema público, isso mais do que é bem-vindo, né? Então é um pouco de como anda, né, o processo, e obviamente que a gente tem todo um jogo político dentro de todo esse processo. Então, sistemas de implementação no geral, como a Gi mostrou, são diversos personagens que estão envolvidos para aquilo acontecer ou não, né? Rafa, você que gosta desse tema, por favor. Eu só ia complementar uma coisa ali, né, da fala sobre custo-efetividade, porque quando a gente fala de recurso finito, né, isso não precisa ser só em saúde, a gente tem duas perdas. Uma perda, obviamente, de você gastar dinheiro onde você poderia ter gastado melhor, né, mas quando você gasta dinheiro com algo que não é o mais custo-efetivo, é igual investimento, né? Você também perde a oportunidade de investir em outra coisa. Então, num universo de recursos finitos, alocar recurso, né, implica que você pode, inclusive, não só perder dinheiro, porque você está investindo em uma terapia que não funciona, mas também perdendo a oportunidade de investir em coisas melhores, né, em ações melhores ou em terapias melhores. E é muito difícil, eu acho que para quem é clínico, muitas vezes, ou para quem trabalha num ambiente de gestão pequeno e menor, entender a magnitude disso, né? Porque nem sempre, às vezes, a terapia que a gente olha como clínica e fala, nossa, isso aqui é uma Ferrari, isso é uma baita de uma terapia, isso é um baita de um tamanho de efeito, mas nem sempre isso é massificável para a população. E às vezes aquela intervenção com tamanho de efeito menor, ela pode ser muito mais custo-efetiva, né? Porque ela, enfim, está alocando recursos de uma forma muito melhor. Então, exige meio que uma torção mental, né? Você se colocar numa perspectiva diferente quando a gente olha para uma população e entender que, olha, na verdade, eu alocar recurso em algo que não gera tanto efeito, tem sim, eu posso estar deixando de comprar medicamento para tratar um câncer, por exemplo, posso estar deixando outras pessoas não, né, abraçadas pelo sistema de saúde justamente por não usar o recurso bem. E, enfim, acho que foi brilhantemente falado aí, né? No nosso caso, no que nos compete, as tomadas de decisão não são baseadas aparentemente em custo-efetividade aqui no Brasil. É por isso que os estudos de custo-utilidade são importantes quando eles utilizam o QALY como desfecho, porque eles permitem a comparação entre diferentes condições de saúde. Então, eles permitem que o sistema de saúde possa tomar uma decisão de qual condição de saúde de qual eles vão reembolsar o tratamento, porque eu consigo fazer uma comparação entre essas diferentes condições de saúde, como a Gisela disse.